Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao programa Sertão Inovador. Para mim é uma alegria, uma satisfação poder participar desse projeto, porque ele traz para a nossa região, para o nosso ambiente, essa temática da inovação. Inovação não está nas capitais apenas, não está só lá no Vale do Silício, está aqui também no Salt Valley, como o pessoal da comunidade Salt Valley gosta de falar. Nessa região aqui do sal, da agricultura, do agronegócio, no interior do Rio Grande do Norte, no interior do Nordeste, no interior do Brasil, no interior da Índia, da China, em qualquer lugar, porque com o advento da internet, o acesso à informação se tornou algo popular. Portanto, todos nós agora podemos juntos aprender, nós podemos nos conectar, nós podemos desenvolver negócios. Desenvolver negócios é um dos nossos objetivos aqui no Sertão Inovador. Inovar tem que ter um objetivo, inovar tem que ter um motivo. Não é inovar por inovar. Inovar por inovar, o nome disso é criatividade. Mas inovação, aquela inovação boa, é a criatividade que emite nota fiscal. Aí sim, vale a pena essa criatividade, porque ela traz um impacto, ela traz uma solução, ela melhora a vida das pessoas, melhora o nosso ambiente. Então, com essa fala inicial, abrimos aqui mais uma edição do programa Sertão Inovador. O programa você acompanha pela nossa TV, no YouTube, também pela TCM, canal 16.6 digital, canal 15 da Família HD, ou 12 no Box, canal 94 da Telecab, no canal 176 da BrisaNet. É uma satisfação para nós começarmos. Temos aqui alguns entrevistados que já estão já começaram a chegar. Temos aqui uma jornada de bastante aprendizado. Ok? Estamos prontos? Você está pronto aí do seu lado? Sente aí confortável. De repente você está na sua casa, no seu escritório, bota um fonezinho de ouvido e vamos aprender. Hoje nós podemos ser melhor do que ontem. Pode ou não pode? Nada é tão bom que não possa melhorar. Essas frases, que já são conhecidas por nós, elas são muito boas, porque elas refletem um lifestyle de alguém que realmente empreende e de alguém que trabalha com inovação. Quer dizer, melhorar não é opção, é estilo de vida. Vamos lá, vamos melhorar. Sempre. Ok? Muito bom. Esse programa não existe, meus queridos, são os patrocinadores, são os nossos apoiadores. Então, nós precisamos aqui registrar que esse programa ele tem o apoio da incubadora de empresas de tecnologia e agronegócio de Mossoró, a Iagran, a quem eu aqui sou bastante grato, inclusive como gestor da Iagran. Você que tem aí uma ideia e quer empreender, quer testar essa ideia, quer validar a ideia, quer validar o problema, quer validar a solução, quer validar o mercado, quer validar aquilo que na sua cabeça você acha que pode dar certo, mas não tem tanta certeza. Então a incubadora te ajuda nesse processo. Não cobramos para fazer isso, é uma oportunidade de você aprender usando toda a estrutura e apoio da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA, através da Iagran. Nos procure, Iagran Oficial lá no Instagram, e será uma alegria para nós poder atender e te ajudar nessa sua ideia de transformar aí seu projeto em um negócio, tá bom? Nós também agradecemos o apoio dado pela Cardan Peças. Você conhece a Cardan Peças? Uma empresa especializada na distribuição e comercialização de peças automotivas, com foco em componentes de sistema de transmissão, como cardãs, cruzetas, mancais, eixos e muito mais. Soluções de alta qualidade para veículos leves, pesados, agrícolas e industriais. Procure Cardan Peças. E aqui nós deixamos nossa gratidão pelo apoio dessa empresa que resolveu ser parceira do empreendedorismo e da inovação. Também nós agradecemos o apoio cultural da Consult, que é uma empresa de consultoria na área de gestão focada em resultados, especializada em soluções de inovação financeira e de gestão empresarial, com mais de 9 anos de atuação no mercado, entregando aos clientes uma plataforma completa de gestão empresarial, centralizando em um só local todas as funcionalidades que um negócio precisa para crescer e se consolidar. E também queremos aqui agradecer o apoio da Mobile Imóveis, uma empresa especializada em venda, locação,
avaliação e principalmente na administração de imóveis. Já está no mercado há mais de 40 anos. Mobile Imóveis. Experiência que faz a diferença e você pode entrar em contato com eles. Aqui nós agradecemos o apoio de todos vocês que se tornaram aí empreendedores, mas também apoiadores desse projeto chamado Sertão Inovador. Bom, feitos nossos agradecimentos, vamos agora para um bloco que nós recebemos por demanda. Nós vamos chamar de qual é o seu problema. Você como usuário, como consumidor, você tem dúvidas e você precisa de respostas. Talvez muitos de nós hoje somos usuários de Google, de YouTube, de redes sociais, porque temos problemas e procuramos lá a resposta para esses problemas. Então nós vamos ter aqui no nosso programa alguns profissionais, algumas pessoas que têm experiência nas áreas em que atuam e vão trazer respostas certamente para dúvidas que você tem. Hoje, agora aqui contigo, está comigo aqui o Artêmio. Bom dia, Artêmio. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver acompanhando. Bom E aí, dia, tudo bom? professor, tudo jóia. Vamos lá, né? Tá preparado aí para responder perguntas do pessoal? Manda. Por que ele diz manda? Porque faz muitos anos que trabalha no mercado, certamente tem experiência nessa área. Então, eu vou fazer algumas perguntas que chegam aqui para nós. Certo. Como usuário e da área que você atua, você vai trazer muitas respostas para nós na área de autopeças. É o ramo que Cardan atua aí já há alguns anos. 19 anos. 19 anos. Então, como diz as estatísticas do Sebrae, amigo, se tinha de quebrar, já quebrou. Era para ter quebrado nos seus 5 primeiros anos. Então, você já está com 19, tem experiência já suficiente para nos ajudar. Cardan. Ele trabalha, a empresa dele é Cardan Peças. Pode me chamar de Cardan. Eu acho que deve ter alguém que te chama de Cardan, Pode me chamar de provavelmente. Cardan, que já vai Na verdade, a pergunta que tem a ver com isso, né? Sim. Porque a empresa dele é a Cardan Peças. E aí eu me perguntei, eu falei para ele, vamos começar, Artemio, pela primeira pergunta que é, o que é um Cardan? Porque é um nome legal, um nome bonito, nome de marca e tal, mas isso é uma peça de um carro, enfim. Eu nem sei se o meu carro tem essa peça, eu não sou mecânico, então eu não tenho esse conhecimento. Mas nos ajuda a entender o que é um Cardan. Primeiro, eu quero dizer que essa pergunta é muito comum. Né? É muito comum, não é estranho. Não se... o que é Cardan? Isso aí é comum, a gente está sempre respondendo. O Cardan é um conjunto de componentes, né? E depois deles montados ali, eles se tornam um Cardan. O Cardan também tem um segundo nome que é chamado a transmissão. Transmissão do veículo. O Cardan ele é bem fácil de ser visto em caminhões. Sempre que nós estamos ali parados, no sinal, alguma coisa, e passa um caminhão, a gente vê que ali embaixo ali existe vamos dizer assim, um tubo. Sim, de é verdade. Ferro. Rodando assim embaixo. Exatamente. Então, isso aí é um eixo Cardan. Quais carros tem esse... É só caminhão ou carro leve, médio tem? Como é que é isso? Não. Nos ajude. É dúvida minha também, não é só quem via não, viu? Não, vamos lá. O eixo Cardan, você vai encontrar o eixo Cardan em veículos automotores, triciclos, esses triciclos que fazem entrega de gás. Sim. Então, esses triciclos hoje, ele tem um eixo Cardan. Em caminhões, em veículos 4x4. A Fiat Toro hoje, ela tem o eixo Cardan, o Jeep Compass, o Renegade, uma Triton, uma Hilux. Veículos 4x4, eles necessitam de 2 eixos Cardan. Então, é mais uma pergunta também que chega no dia a dia, no balcão, no WhatsApp da Cardan Peças. Como peça eu me pergunto, ela se desgasta. Sim. Como é que é a questão da manutenção? Como é que funciona essa manutenção do Cardan? Hoje existe o Cardan blindado, e aí você vai ter que rodar nele, vai só conferir alguns apertos, parafusos ali que saem do câmbio, do diferencial, e outros precisam apenas de lubrificação. Lembrando que na Cardan Peças, a lubrificação do eixo Cardan com a graxa específica, ela é totalmente grátis.
Então, Aí tem um prazo, assim, de quanto em quantos anos, período é de consumo, é quilometragem, como é que é, para eu saber quando que eu tenho que ir fazer a revisão. É quando escuta algum barulho ou tem já prazos para a, man- ir, como é? a manutenção, a lubrificação nas cruzetas, ali nos componentes do eixo cardan, vai de acordo com o uso. Certo. Se é um uso urbano, se é um uso mais severo, né? Então, a cada 5.000 quilômetros é interessante que você busque uma empresa especializada, né, em cardãs, que vai utilizar de fato graxas específicas para que possa de fato dar essa quilometragem e é o básico. Uhum. É conferir aperto e graxa. É a preventiva do escardão. Seja num carro, seja na vida, prevenir é melhor que remediar, Sim. como diz o ditado, E né? fica mais barato, vamos dizer assim, né? Nós, sempre que estamos atendendo ali o bolso, né? Então a preventiva é o que fica mais em conta, é o que você vai aumentar a vida útil ou até fazer com que aqueles componentes de fato atenda e o que é determinado pela fábrica, pelo Entendi. fabricante. Entendi. Então, pelo que você então está falando, é um meio que segue um padrão esse período de 5 anos, né? Quase muitas peças do carro geralmente se faz esse tipo de revisão. Pelo menos no meu também. Não chega a ser tanto assim. Né? 5 anos ou 5.000 quilômetros? Eu disse. 5 5 mil mil quilômetros. quilômetros. 5 anos, a conversa doida 5 que eu mil falei. quilômetros. 5.000 quilômetros. Em torno de, a cada 5.000 quilômetros, algumas peças às vezes é mais, né? 10.000, outros. Pegando o gancho aqui da manutenção da preventiva, né? Eu vou fugir totalmente aqui de cardan. Fica à vontade. Sempre que eu troco o óleo do motor, a gente costuma ver que a troca de óleo é com 10.000 km, né? Eu sempre troco com 7.500. Trocou o óleo, alinhamento, balanceamento, rodízio dos pneus. Então eu vou estar. O que é que me leva a fazer a manutenção a preventiva nos pneus? Quando eu troco o óleo, no mesmo dia, sai da troca de óleo e já vai para uma pessoa especialista, levo lá para o meu amigo Tonhão, e aí ele já sabe, ele já conhece meus veículos, meus carros, então ele faz o alinhamento, balanceamento e rodízio. Então, a preventiva ela fica sempre mais em conta, a gente de uma hora para outra precisa de uma viagem e a gente tem que estar com o carro ali com a manutenção em dias. Verdade. Inclusive, eu precisei recentemente e levei para a oficina. Dá uma olhadinha se tem alguma coisa Sim, que eu ia viajar. Dá uma olhadinha aí se tem alguma coisa que precisa. Senão tá tudo ok. Aí você vai mais tranquilo, né? A viagem. sim. Você faz uma viagem, de repente você fica, rapaz, faz tempo que eu não faço manutenção. A viagem vai virando, vai ficando tensa. Sim. Né? Eu, A pelo menos. segurança, né? Que você vai Você. perdendo, não Isso. vai dando tanta credibilidade para no veículo e constante resulta na viagem. Tem uma coisa que acontece bem estranho quando eu tô com minha esposa. Tô dirigindo aqui, se eu não fizer manutenção, passar um tempo sem fazer, eu tô dirigindo e começa a ter um cheiro de. Você passa ao lado da oficina e tem um cheiro de queimado. Sim. Aí eu fico, será que é no carro? Porque você não tá fazendo, pode. Às vezes, esse cheiro, você tá observando, amor? Ela, o que é? Às vezes só eu que observei, porque você perto de algum lugar, de repente tem um torneiro ali, alguém fazendo um barulho, ou um cheiro de ferro queimado, você já fica pensando que é do carro. Mas se você estiver fazendo as manutenções em dias, você fica tranquilo. Não, tá tranquilo, que tá tudo em dia. Sim. Muito bom. Me diz outra coisa, como é que eu, cliente, percebo sintomas que o carro tá me dando, que, rapaz, eu tenho que fazer, tá na hora de fazer revisão. Esse paciente, esse carro também, ele tem sintomas, doutor? Nos ajuda aí. Tá se referindo ainda a Cardan ou no Sim, modo geral? o cardão, ou, enfim, Vamos pro Cardan. Chega com, cardão, cardão, cardão. chega com frequência hoje na Cardan, hoje, digamos que nos veículos de câmbio automático. Tá. Vamos falar de uma caminhonete. Sempre que você sai do D, o N ou do N, o R ali, você tira de neutro e coloca o R, ele dá um tranco. E aí o pessoal chega, rapaz, essa pancada aqui já tá me tirando. Às vezes é só a falta de lubrificação na cruzeta e a graxa é dissipada através do calor e ela fica seca. E aí dá aquele impacto. Quem tem caminhonete, quem está nos assistindo aí, é uma busca bem comum, com bastante frequência, esse tranco que dá. Chamado de tranco. Na verdade é o Certo. tranco.
e às vezes é resolvido só com lubrificação ou nessa hora já, por não ter lubrificado, não ter feito aquelas lubrificações periódicas, é necessário ser substituída a peça e alguns componentes aí vai ficar mais pesado no bolso. E o mesmo acontece em caminhões também, né? Os primeiros sintomas é justamente quando os componentes estão ali precisando de lubrificação, pedindo socorro, e aí ele começa a vibrar em determinada velocidade, geralmente 60 km, 80, ele já começa a dar sinal ali. Então, assim, é o básico, eu volto a dizer, procure uma oficina de sua confiança, que você possa, de fato, acreditar, né? E fazer as preventivas para que você possa ter paz por mais tempo. Muito bom. Agora, você que tem dúvidas, entre em contato com o Artemio, vou pedir para ele dizer aqui os canais de comunicação, faça a sua pergunta, interaja, envie para ele, que ele vai juntando essas perguntas e vai trazer aqui para o programa para te ajudar. Esse é o objetivo, um dos objetivos nossos aqui, onde resolver o seu problema, qual é o seu problema, tem pessoas que podem solucionar. Que canal aí, Artemio, o pessoal pode entrar em contato contigo? Bom, nós temos o Instagram da Cardan, né? Cardan Pecas, _ Cardan Service. Você pode passar no seguir lá, a gente tá sempre postando algumas dicas, respondendo. Tem o meu pessoal, Artemio Cardan. Ah, você já botou seu sobrenome como Cardan, tá certo. Artemio Cardan, e a gente vai estar lá tirando algumas dúvidas, vai fazendo o agendamento para a gente fazer um checklist. Nós também trabalhamos com checklist gratuito, que termina influenciando na preventiva do veículo. Muito bom. Obrigado, Artemio. Obrigado pela sua participação, essas dicas. Se prepare aí, porque o pessoal vai interagir, eles vão enviando as perguntas, vamos juntando aqui. E você está disponível para nos ajudar aí na resposta? Estamos juntos, né? Como você diz, estamos juntos, professor. É interessante a gente estar próximo a pessoas que têm um conhecimento para que a gente possa, de fato, se compartilhar os conhecimentos e aprender junto, e seguir e ir mais longe. Tem um ditado que diz assim, Cardan, para a gente encerrar aqui o nosso bloco. Se nós dois, se nos encontrarmos numa determinada rua, eu tenho um pedaço de pão, você também tem lá um pedaço de pão. Você tem um pão e eu tenho um pão. Então, dois fomos na padaria, cada um comprou um pão e aí encontrou um com o outro. E aí, se eu quiser compartilhar, né, esse pão com você, eu vou quebrar o meu pão lá na metade ou um pedaço, tá, eu vou te dar. Se você quiser compartilhar o seu pão comigo, você vai quebrar. Então, o que você tinha originalmente passa a ser menor quando você compartilha comigo. Sim. Se com comida é assim, mas com conhecimento não é assim. Com conhecimento, quando eu compartilho com você e quando você compartilha comigo, você não ficou com menos conhecimento, você aumentou os seus conhecimentos. Quando eu compartilho, eu aumento. Sim. Porque quando eu compartilho, você também dá um feedback, entendi, uma pergunta. O conhecimento tem esse incrível poder de, na divisão, multiplicar. Não me peça para explicar isso matematicamente, não, mas o conhecimento é a única coisa que quando você divide, você multiplica. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima, né? Aí. Na próxima a gente vamos trazer mais perguntas. Vamos sim. Valeu. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Do RN Só TCM, a única internet originalmente potiguar que conecta o estado. Do mar ao sertão, a TCM está em quase 20 cidades do Rio Grande do Norte, se conectando de verdade com a nossa gente. Com a TCM, você tem mais velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. E ainda, TV com mais de 115 canais, incluindo o canal da TCM com notícias da região e entretenimento. E streaming com o TCM Box, o aparelho que transforma a sua TV em smart, onde você pode pausar e voltar à programação quando quiser, mas a nossa conexão vai muito além. A TCM faz de tudo para que você tenha sempre a melhor experiência com um atendimento humanizado e assistência técnica rápida e eficaz. Vá até a loja mais próxima de você ou assine pelo telefone 84-3315-0710. TCM Telecom, sempre à frente com você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui?
aqui na rua, tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Queremos conversar com vocês agora sobre inovação. Inovação no município. Nós estamos no município de Mossoró e, de maneira proativa, o município de Mossoró está desenvolvendo ações. Tem um conjunto de ações que precisam ser feitas, mas a principal de todas elas, para começar, é ter uma política de inovação. O município fez isso, acredito que lá para 2021, e de lá para cá está construindo todo esse processo de estruturação para que o ecossistema de inovação possa funcionar da melhor forma possível. Para conversar sobre esse assunto, não serei eu não, viu? Nós convidamos a gerente de inovação, isso é histórico, viu? Primeira gerente de inovação do município de Mossoró, para conversar um pouquinho sobre isso, para nos explicar, nos mostrar em que ponto nós estamos, que progresso houve. Então, Evelyn, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço o convite. Nos fale um pouquinho sobre essa política de inovação, sobre essas ações, e a gente vai bater um papo aqui com o meu querido Artêmio. Vamos lá. Pessoal, muito bom dia. Eu peço já, adianto, perdão pela minha voz, né? Eu estou me recuperando de uma gripe, então eu vou falar um pouquinho mais pausada, porque ainda falta um pouquinho de ar. Mas é uma honra estar aqui, agradeço demais. É sempre importante, a gente faz parte do fomento à cultura da inovação. Esse trabalho da gente ir nos locais que tem pessoas interessadas na temática para a gente discutindo e apresentando o que está sendo feito aqui no município de Mossoró. Muito bom. Fala um pouquinho da política, como é que é essa questão da... Porque, assim, para as coisas acontecerem no serviço público, né? Isso. Eu trabalho no Serviço Público Federal, tudo tem que ter uma lei previamente que diga que você pode fazer. Exato. Você não pode fazer o que você quiser, né? Explica um pouquinho para nós a importância dessa normativa e outras que provavelmente tem que ser feitas ainda, né? É importante a gente já começar, eu sempre gosto de alinhar com isso, alinhar essa discussão sempre com essa fala, né? Quando a gente trabalha no âmbito do direito público, a gente só pode fazer aquilo que está instituído em lei. Então, por isso que a política ela é tão histórica e tão importante para o nosso município. Eu não participei da construção da política, eu ainda estava iniciando assim, na minha carreira na questão da inovação e trabalhando isso. Eu sou bacharel em Direito pela UFESA, né? E eu fui convidada a assumir esse cargo agora em 2025. Eu já trabalho há mais de 3 anos com inovação, com startups, e a área que eu sigo dentro do direito, né? Atuando com direito à inovação e direito para startup. Eu vim do ecossistema, que eu acho que isso... Antes de até falar disso, é importante falar que o prefeito Alisson ele é muito preocupado em ter pessoas técnicas nos cargos estratégicos do município. Eu estou no cargo estratégico do município, né? Eu estou à frente... junto com o nosso secretário, Pedro Fernandes, o antigo reitor da UERN, né? E a gente está à frente dessa pauta dentro do município, dessa questão do fomento e tudo mais. Então, eu vim muito com esse objetivo de regulamentar a política municipal de ciência, tecnologia e inovação. Então, nosso conselho municipal foi criado, né? A gente já teve 2 reuniões, uma reunião ordinária e uma reunião convocatória, inclusive agora dia 3 de julho. A gente vai ter uma próxima reunião já para debater aquilo que foi decidido na passada, e a gente está num processo de instituir o que eu chamo particularmente de mecanismos, né? Na lei tem dizendo que é objetivos, mas eu entendo que da forma como ela foi construída, está mais para mecanismos, porque são instrumentos de trabalho da inovação do município. Então, a gente vai ter o selo Inova Mossoró, a gente vai ter o Prêmio Inova Mossoró, a gente vai ter o Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e temos o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente também tem um programa de incentivo à ciência, tecnologia e inovação. Então, são vários mecanismos que eles vão trabalhar em conjunto, né, para fazer que a prefeitura proporcione cada vez mais um ambiente inovador na cidade. Muito bom. Também me chamou a atenção. Em nenhuma outra gestão foi discutido esse plano. Foi discutido, né, até porque na gestão passada do prefeito teve a promulgação da lei e tudo mais. Mas a gente está no trabalho agora de regulamentar. O que é a regulamentação segundo o direito, né? A gente vai, de fato, definir o passo a passo de como é que isso está sendo feito. É como a gente vai, de fato, executar aquilo.
Muito bom. Você pode citar algum município que já... Tem Sim. políticas assim? Tem muitos já. Agora, Campina Grande tem uma política muito parecida. A gente tem algumas prefeituras do Sudeste e Sul. A gente No tem Rio Grande do Norte. do Rio Grande do Norte, a gente tá com Mossoró. Se eu não me engano, Currais Novos também já foi promulgado. Foi recentemente, foi algo bem recente. Currais Novos, se eu não me engano, é Currais Novos. Natal também tá nesse processo. Mas Mossoró é pioneira. Mossoró é diferente, né? Mossoró tá de parabéns. Agradeço. Vocês também estão de parabéns. Agradeço. Acredito que num futuro próximo, aí daqui a 2026, 2027, a gente com certeza já vai estar colhendo frutos. E Sim, vai a gente já estar tá contribuindo, colhendo. né, com a economia do município. Quando eu venho do ecossistema, eu consigo já notar uma diferença muito já clara. percebe, Já é né? muito visual isso. E o fato o prefeito ele ter colocado uma pessoa que era do ecossistema de inovação dentro de um cargo como esse mostra o quanto o prefeito Alisson está preocupado com essa temática. Ele sempre está falando, qualquer fala do prefeito, você vai ver que ele vai estar falando sobre inovação de alguma forma, assim. E eu fico muito feliz, na verdade, me sinto muito honrada de estar ajudando e contribuindo nesse processo. Muito bom. Agora eu quero fazer uma pergunta de empresário. E o que os empresários aqui da cidade, dentro dessa política, dentro desse programa de inovação que chegou no município, o que é que eles podem ganhar? Eles podem ter algum tipo de benefício, quer dizer, a inovação pode chegar até eles, pode patrocinar alguma coisa nesse sentido, eles podem ser um financiador. Como é que está essa construção da ponte para um ganho real de benefício da inovação para aquele que já está aqui, que já é tradicional, tem seu comércio, tem seu Isso. negócio, tem sua indústria e tal? Que tipo de ganho o empresariado pode ter com essa lei de inovação? Acho que tem 3 instrumentos que a gente enxerga que eles são grandes propulsores para o empresário moçoroense. Eu, particularmente, não gosto muito do termo empresário. Acho que o empresário ele limita muito. Você falar do termo empreendedor é mais... o empresário, às vezes, quando a gente vai parar para pensar na questão da administração, a gente esquece que ele é muito mais tradicional. O empreendedor ele já vai buscar novas soluções e tudo mais. Então, vamos falar para os empreendedores. Para os empreendedores moçoroenses. O selo Inova Mossoró, ele vai ser um ponto muito positivo de você receber esse selo, assim como o Feito Potiguar, que foi lançado agora pelo Sebrae, né, de você receber esse selo de que sua empresa ela é uma empresa inovadora e preocupada com a inovação. Você não vai precisar ser uma empresa de base tecnológica. A gente sempre tem que deixar isso muito claro. Você não precisa ser uma empresa de base tecnológica para você ser uma empresa inovadora. Ok. A inovação ela pode ser feita de várias formas, não obrigatoriamente a inovação disruptiva. O Prêmio Inova Mossoró também vai ser um grande ganho para a cidade, porque a gente vai premiar essas empresas que trabalham com inovação, que então vão ser colocadas algumas categorias para a gente conseguir abraçar, né, o maior número de pessoas possíveis, de empresários possíveis. A gente sempre entende que os mecanismos, quando a gente trabalha com inovação, tem que entender que a gente precisa fazer algo que de fato seja executado. Não adianta eu vir com algo extremamente utópico, porque eu sei que não vai ser realizado. Eu sou uma pessoa extremamente prática. Então, quando a gente discute isso, a nível de conselho, deliberando, a gente precisa fazer algo que vai de fato ter um impacto, né, para a nossa cidade. Sim. E também vai ter o programa de incentivo à ciência, tecnologia e inovação. O programa, ele visa justamente conectar aquelas pessoas que têm projetos inovadores, né, de impacto para o município, com aqueles contribuintes incentivadores. Então, os empresários mais tradicionais, eles vão poder ser beneficiados pela lei através desse programa. A gente está na fase de estruturação de tudo isso. Então, por enquanto, eu não consigo, na verdade, nem falar nada, porque está tudo muito embrionário. Mas que o que eu posso dizer é que tem mais de 30 pessoas, o conselho hoje está com 60 pessoas, né? Porque contando com os suplentes, mas contando só com os titulares, tem mais de 30 pessoas trabalhando e estudando e entendendo qual a melhor forma, né, da gente conseguir instituir os mecanismos. E sempre pensando que é alinhado com a política do município também. Parabéns, uma pergunta. Eu, empreendedor, independente do meu segmento, como é que eu chego até vocês? Como é que vai ser essa seleção? Como é que a gente vai se aproximar de vocês para que a gente possa inovar junto? Vai ser aberto, no caso, editais anuais, né? Tanto de credenciamento dos projetos,
quanto de credenciamento desses contribuintes incentivadores. Então, quando estiver aberto, a gente vai divulgar, fazer divulgação. O edital, no caso, vai constar, é um documento, né, constando quais são os requisitos que tanto os proponentes quanto os contribuintes eles vão ter que estar se adequando. Vai ter limite? Ela já acabou de dizer que vem aqui outro dia, entendeu? Já deixou aí aberto. Isso. Tem limite para... Tem limite. Interessante também falar Tem limite. Eu não vou saber de cabeça agora, mas tem lá no parágrafo, acho que é 2º, o artigo 40 alguma coisa da lei, tem dizendo qual o limite do quanto pode ser investido. O empreendedor, ele participa do programa 1 ano, 6 meses? Não. Tem prazo? Tem prazo. O projeto, pelo menos, não pode ter mais do que 2 anos. O projeto ele tem que ser de até 2 anos. Que é um tempo razoável, né? Para desenvolver. É um tempo razoável. E sempre deixar claro que vai ter prestação de contas. Né? A gente, enquanto município, a gente não pode fugir da burocracia. Não tem como a gente fugir da burocracia. A gente consegue tornar o processo menos burocrático, mais ágil, mais assertivo, que é o que a gente quer, inclusive porque a gente está trabalhando com inovação. Então, a gente precisa fazer algo sempre prezando pela celeridade. Mas é algo que a gente o conselho principalmente vai fazer essa cobrança de prestação de contas. Né? Porque a gente precisa entender que, de fato, o dinheiro que foi investido está de fato sendo aplicado. Sim. A gente precisa ter esse controle. Excelente. Bom, essa foi a nossa primeira entrevista, que ela vai voltar ainda aqui, na medida que as coisas forem acontecendo. Isso, evoluindo. A gente vem trabalhando muito. É interessante que esse próximo semestre é um semestre... O segundo semestre sempre é um semestre muito cheio de eventos. Então, a gente vai estar presentes, né, em todos os eventos. Nem que seja de forma apenas a gente ir visitar e se mostrar presentes, né? Vamos ter a FICRO, a Expo Fruit, vai ter o GoRN em novembro, o L Summit, para quem não sabe, é o encontro dos ecossistemas locais de inovação do país. Então, assim, a gente quer se fazer presente, por a gente entender a importância, né, de estar nesses locais. Sim, e para as pessoas reconhecerem que, de fato, existem pessoas trabalhando intensamente dentro do município para mudar essa realidade. E, para finalizar, acho que é importante pontuar que a nossa gestão ela não é preocupada apenas de fazer a inovação para fora, na inovação externa. A gente também se preocupa com a inovação interna. Então, quando a gente tem a Cefaz, o Cefaz Digital, o Mossoró Digital, o município hoje já tem várias soluções inovadoras que foram criadas. A gente tem uma diretoria de TI que está ali trabalhando intensamente para criar soluções de impacto para o nosso município e para deixar com que nossa entrega seja muito mais rápida e eficiente para o nosso cidadão. Você acabou de dar uma deixa aqui para a gente trazer depois alguém de TI de lá ou alguém lá do município para contar um pouco como é que como está esse trabalho processo, de melhoria, esse né? processo. Bom, gente, eu agradeço aqui a Evelyn pela entrevista, muito obrigado. E em breve a gente vai estar aí de novo falando mais sobre esse assunto. A gente vai para o intervalo e volta já já. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTValvivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Joana, Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Durval Paiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento: a esperança. A Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque, mais do que concreto, a Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, é feita de pessoas que amam pessoas. De sonhos que abraçam a fé. De esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios.
qual é o seu problema? Você na área de finanças, de gestão, seja pessoal ou empresarial, você tem problemas nessa área. No programa Sertão Inovador, nós temos alguns profissionais que vão nos ajudar a resolver os seus problemas, a trazer soluções, orientações, porque o que nos ajuda, o que nos faz crescer, gente, é conhecimento. Se eu fizer uma pergunta para você, do tipo, por que você não está ainda onde você tanto quer estar? Eu vou dizer para você que a resposta passa pelo seguinte: você não está indo onde você quer estar porque você não sabe, bebê. Porque se você soubesse como é que estava lá, você já tinha ido. Então como é que eu consigo chegar lá? Estudando, aprendendo, me conectando com pessoas, com livros, com vídeos, com gente que nos ajuda, nos dando conhecimento. Então, nos problemas que nós temos, a gente precisa desse tipo de orientação. Para nos ajudar na área de finanças, na área de gestão, Diego Vandinelli é o nosso entrevistado de hoje aqui, nosso parceiro de hoje, para nos trazer algumas orientações nesse sentido. E aí, Diego? Excelente. Muito bom dia, mesmo. Como é que você está, meu nobre? Excelente, muito bom. E satisfação estar aqui novamente, trazendo conhecimento, né, para a turma. E como o Radamés mesmo colocou, você não está onde está, bebê, porque você é um bebê, talvez, né? E quando a gente compartilha conhecimento, apesar de imaginar que está dividindo, a gente está multiplicando. Muito bom. Já viu aí, né? Então, Diego, eu vou direto logo aqui na canela. Vou logo trazer um problema que empresários que a gente escuta, você deve ter já ouvido falar muito isso, você que eu sei que já trabalhou, né? Tá hoje um pouco afastado, mas trabalhou em bancos, então banco e na área jurídica, muita gente chega logo com essas com esse problema que eu vou trazer para você aqui. Muitas pessoas ao tomar decisão, e aí a questão do processo decisório. Como é que a pessoa faz isso? Como é que ela decide? Então, eu vou falar aqui o que chegou para nós aqui, tá bom? Tá vindo de perguntas, aí você agora, como diz o ditado, descasca essa laranja aí, vamos lá. Por que o empresário adia decisões importantes, mesmo sabendo o que precisa ser feito? Eita, você que trabalha com consultoria deve ter passado muito por isso. Por que ele adia? Por que esse problema de ficar adiando? Perfeito. É uma situação, Adamés, que eu me coloco um pouquinho antes para responder essa pergunta. Pouco mais de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, diante da minha vivência, um pouco mais de 20 anos no mercado, eu me frustrava muito em saber, mesmo que muitas orientações, direcionamentos, estratégias para as empresas, para os empresários, para a galera das startups, e o cara não muda, o cara não faz o que precisa ser feito. O cara sabe o que precisa ser feito, mas acaba não fazendo. Então eu fui buscar conhecimento e percebi que estava muito além simplesmente do querer. Então eu fui fazer uma pós, graças a Deus estou concluindo, no final agora no TCC, na PUC, Rio Grande do Sul, em Neurociência e Comportamento. E aí onde eu venho mergulhando ultimamente, que é na neuroeconomia, que vai explicar exatamente essa pergunta. Muitas vezes o cara não faz o que tem de fazer, está exatamente no sistema límbico dele. No cérebro reptiliano, vamos dizer assim. E o ser humano, ele tem dificuldade do novo, ele tem um medo. E o medo foi quem nos trouxe até aqui, desde os homens da caverna. Se o ser humano tivesse tido medo suficiente, mas claro, com cautela, a gente não teria chegado aqui. Isso é uma emoção básica do ser humano. Okay. Então, pelo fato de ele ter o receio, o medo do novo, e é exatamente porque o cérebro nos faz estar na zona de conforto. Como assim? O cérebro consome um pouco mais de 20% de sua energia, da nossa energia de consumo, tudo que a gente come, ele gasta 20% dessa energia. Então ele imagina que eu já gastei energia demais, então não vou fazer com que ele gaste mais energia em prol de algo novo, e aí vai ter mais riscos, vai ter mais desafios. E ele prefere estar naquela zona de conforto, mesmo sabendo que era preciso fazer e não está sabendo fazer ou não está fazendo. Mesmo assim, continuando nos erros, mesmo assim, continuando como o pai dele fez. Em muitas empresas que eu chego, por que você está fazendo isso? Mas porque meu pai sempre fez assim, porque meu tio fez assim, porque meu avô sempre fez assim. E, infelizmente, isso é comum e, consequentemente,
as ações existentes, os resultados continuam sendo piores. Então, existe diversas pesquisas que comprovam o porquê das pessoas não conseguirem fazer de fato o que precisam ser feito. Muito bom. Então tem uma área aí abrangente para ser estudada ainda, né? Para descobrir, e acreditamos que com o avanço da neurociência, uma área que está cada dia crescendo, o cérebro passou a ser um instrumento de estudo. E certamente Exato. vai ter muita informação nova que vem por aí, vai nos ajudar bastante no que vem por aí. Bom, somos seres racionais. Eu faço uma pergunta. As nossas decisões, elas são mais baseadas em dados, mais racional, ou é mais instintiva, intuitiva? Qual a sua visão, já que você trouxe um pouco sobre esse assunto? Estamos ainda no tema processo decisório. Essas decisões, na sua leitura, na sua experiência, o que é que você acha que as que dão mais... O que é que a maioria dos seus clientes, das pessoas que você conhece, tomam mais decisões racionais em dados ou é mais instintiva, intuitiva? A gente tem trazido enorme quantitativo de dados. Hoje existem ferramentas como Big Data, Business Intelligence, até mesmo a inteligência artificial. Mas quando a gente vem não somente para empresas inovadoras, tá? Mas também para as empresas tradicionais, essas decisões elas não são nem intuitivas, elas são instintivas de fato do ser humano. Então, mesmo existindo uma engenharia de dados, análise de dados a serem desenvolvidas, para que possa ser trabalhado planejamento estratégico, mesmo que seja planejamento de médio prazo, não vou nem dizer de longo prazo. O ser humano, ele evita fazer esse cuidado, planejar, né, ao planejamento, porque também está no nosso cérebro a solução. De que forma? Existe uma neurosubstância que nos faz buscar reconhecimento imediato, que é a dopamina. Então, mesmo que o cara tenha lá um catatal de informação, eu acabei de me reunir, vindo para cá, com um colega desenvolvendo um projeto para algumas empresas, e ele informando que a empresa tinha milhares de leads, ou seja, de contatos, de possíveis clientes, e que não estavam sendo trabalhados. Ou seja, ele não tem a capacidade técnica de olhar para esse lado, como também o cérebro dele não vai trabalhar de forma de médio e longo prazo. Ele vai trabalhar aquilo que dá resultado imediato. Prazer imediato. O prazer imediato. E que é a dopamina que acontece. É por isso que nós temos aí uma dificuldade imensa com as telas, com os jogos, com os vícios, trazendo a solução imediata para aquilo que aconteça, mesmo sabendo que esse resultado pode ser positivo, mas pode ser negativo. Entendi. Então, as pessoas, infelizmente, têm ido muito no instinto, e esse instinto fala muito das crenças absorvidas desde sua primeira infância. Entendi. O empreendedor, ele toma decisão o tempo inteiro. O empreendedor, empreender é tomar decisão o tempo inteiro. Algumas vão ser acertadas, algumas não vão ser. Talvez a maioria nem vai dar muito certo. Mas quando ela acerta algumas delas, aquilo traz bons resultados, principalmente nessa área de inovação que a gente está, que é um dos principais eixos aqui do nosso programa. Tomar uma decisão baseada em dados requer, aí eu queria puxar esse assunto aqui para você ouvir também com a sua visão sobre isso, requer uma perspectiva mais científica, pelo menos essa é a minha leitura. Aí você diz assim, não, mas eu conheço alguns empreendedores que eles não usam essa análise de dados, pegam planilhas, fazem database, os caras só no feeling, minha amiga. Já sei, é por aqui, é por ali, tal, faça isso, faça aquilo. Isso gera, na academia, por exemplo, discussões do tipo, não, o empreendedor já nasceu pronto. Aí nós vamos estudar e descobrimos que não é bem assim, não é só assim. É possível também se tornar um bom tomador de decisão, um bom empreendedor através de dados, usando ciência. Você acha que é possível, é uma pergunta que eu trago, se é possível usar ciência dentro do empreendedorismo ou é essa coisa mais mesmo de nasceu para isso, tal da estrela, que não sei o que, tem alguns ditos que explicam, que tentam falar sobre esse assunto, ou não, é possível
consciência, ou a ciência é muito lenta, demora demais, enquanto que o empreendedor tem que resolver logo as coisas, que na verdade realmente tem muita coisa que tem que ser resolvida rápido. Como conciliar essa velocidade, essa busca e de alguma forma, por influência daí, talvez das redes sociais, da nossa busca de dopamina, porque o cérebro é o que quer isso, quer coisas rápidas, com questões que são mais de longo prazo. Como é que você vê? Dá para conciliar? Não dá para conciliar? Ou vai para um lado ou vai para o outro, junto os dois lados? Qual é a sua visão sobre isso? Existe os dois, né? Existe os dois, mas eu acredito que deve ser conciliado. Se não conciliado, infelizmente, por mais que existam as ações hoje presentes do Sistema S, como por exemplo o Sebrae, e está ali favorecendo, trazendo todo o seu cuidado para os micro e pequenos negócios. Mas quando a gente olha os números, vou trazer os números, por exemplo, de 2024 apenas. 2024, no Brasil, fecharam formalmente, encerraram suas atividades, indo lá na Receita Federal dizendo que está encerrada, quase 5 empresas por minuto no país. Você acredita que se existisse ciência por trás, se existisse planejamento estratégico de médio e longo prazo, se existisse um trabalho com mais seriedade em prol desse tema, você acha que o nosso empreendedor teria aberto 8, 9, 10 empresas para dar certo uma? Eu acredito que não. E quando uma empresa morre, não morre apenas uma empresa, um CNPJ. Se a gente considera que uma empresa é formada por uma pessoa e essa pessoa ela é pai de família, ela tem 4 pessoas por trás dela, são várias famílias no país que estão morrendo. Entrando no SPC, aumento de endividamento, o índice de inadimplência das instituições financeiras elevando, a economia do Brasil indo ainda mais para um declínio. Ou seja, há sim necessidade de se trabalhar, passou-se a época, Radamés, de se trabalhar no achismo. Apesar da neurociência existir há pouco tempo, com nos últimos 10 anos, com mais efervescência, mas a gente tem diversas pesquisas de mercado, a tecnologia está aí, a inovação está vindo a muita velocidade e a gente precisa se adaptar. E essa conexão do empreendedorismo com inovação, com tecnologia, com a neurociência, com pesquisas, com de fato a ciência, ela precisa sim ser unida. Porque caso contrário, você vai conferir, dar continuidade vendo esses números de falecimento. Eu tenho falado que o Brasil tem sido uma pandemia há anos e anos de morte das nossas empresas e ninguém tem visto. Então, será se de fato a formatação educacional, a formatação sobre negócios, sobre o empresariado, os direcionamentos existentes na política, no Sistema S está correto? Por fazer, então, aí milhares e milhares e milhares de empresas falecerem. E esse número, ele é um número formal, fora daquelas empresas que morreram, fecharam e não foi na Receita Federal dizer que fecharam. Então, eu acredito que é dever, sim, unir o empreendedorismo, porque o empreendedorismo muitas vezes nasce do sonho, nasce da vontade do cara querer ser próprio dono do seu próprio negócio, deixou de ser CLT, perdeu o emprego e acabou pegando aquelas contas e aí desenvolvendo, mas ele tem apenas um sonho. Ele não tem a técnica da gestão, ele não tem a técnica de finanças. Quem de nós, por exemplo, já teve educação financeira quando criança na escola? Quem de nós já tivemos educação financeira na escola quando criança? Então é um desafio estruturante ainda do país e que eu acredito, é por isso que eu estou aqui também fazendo parte, porque eu acredito que é possível modificar essa realidade. Eu queria fazer uma provocação para você boa, porque eu sei que você faz um trabalho muito legal de empreendedorismo e desses temas de empreendedorismo com crianças. Marcamos um dia um programa para a gente trazer essa parte do empreendedorismo já desde da infância. Eu sei que você faz um trabalho bem interessante nesse sentido e como você já está fazendo
Então você está ali vivendo, não é apenas uma teoria, uma tese, já está colocando em prática, deve ter depoimentos, porque de fato isso é importante. Mas fica para um outro programa. Para a gente encerrar nosso esse bloco agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um problema que nós humanos temos. Nós não somos um robô tão previsível, nós temos o tal dos impulsos. E temos uma outra coisa que também não é tão mensurável, tão calculada, que é a intuição. Sim. E eu conheço algumas pessoas que dizem assim, rapaz, eu já escutei um gestor faz tempo, lá em 1999, mais ou menos, eu me lembro que foi antes da virada do século, onde ele falou o seguinte, rapaz, eu administro meus negócios só com intuição. E eu confesso que na época ele estava no auge. Eu disse, rapaz, mas você deve ser... Como que você administra isso? Porque a intuição não é uma coisa tão... Não é concreta, é abstrata, é uma coisa que você tem que ter muito controle. Até que ponto é intuição, até que ponto é só sentimento, até que ponto essas coisas não são afetadas pelo impulso ou pela falta dele. Quer dizer, na área da psicologia, nós não estamos num mundo tão concreto, é um tanto quanto líquido, né? Citando aqui o Bauman, é um tanto quanto fluido. Então, como é que você gerencia isso? Então, que você falasse um pouquinho nesse processo decisório, que ficou meio que o tema hoje nosso, como é que eu separo as decisões racionais daquilo que é impulso, daquilo que é intuição, qual é a sua visão sobre isso, para a gente encerrar aqui o nosso bloco. Sim, o pai da inteligência emocional, né, nos traz que nós somos 100% emocional. Existe o lado esquerdo do cérebro, que é a razão, o lado direito é a emoção, mas as nossas razões, a nossa intuição, nossas decisões, elas são influenciadas 100% pelas emoções. E essas emoções, elas nos trazem até isso quanto à decisão na sua casa, quanto à decisão na empresa, ela traz a partir das experiências vividas desde quando você estava na barriga de sua mãe. Então, principalmente até os 12 anos, todas as conexões neurais existentes mais fortemente a partir da existência de experiências. É por isso que muitas vezes, por exemplo, mulheres drogadas estão grávidas, quando a criança nasce, ela nasce com alguns problemas psicológicos, enfim, ela já teve desde a barriga experiências negativas. E essas experiências, elas são transformadas, a gente estudando a formatação, por exemplo, de crenças, de memórias, é como se fosse empilhada uma memória em cima da outra, e essas experiências, elas são chegando a formar o sentimento, a emoção, e até chegar à crença, ou seja, aquilo que você de fato acredita. Então, se você toma uma decisão de forma racional, que se fala, eu vou tomar uma decisão racional, mas você vai tomar essa decisão racional com base naquilo que você vivenciou e de suas experiências. Se outra pessoa, tendo aquela mesma oportunidade de tomar uma decisão com base na experiência vivida dela, é possível que seja outra decisão. Então, as decisões, elas existem de cunho racionais, porém influenciadas 100% com o emocional. E essa intuição, acontece, é interessante, é importante ter o feeling de empresário, de quem está como empreendedor, mas há sim a necessidade de compreender o lado da visão que você vivenciou. Então eu estou aqui olhando para a câmera, estou tendo essa visão, mas eu não tenho a visão do outro lado da câmera. Sendo outra pessoa tendo a visão do outro lado da câmera, ela vai poder tomar uma decisão diferente da minha que eu estou aqui, já que ela tem uma experiência diferente. Então, funciona dessa forma, as decisões, que sejam nas empresas, que sejam em casa, mas há necessidade, sim, de poder compartilhar com os seus, questionar, perguntar, e aí é onde entra o grande problema do ser humano. Que eu venho estudando isso há um pouco mais de 2 anos, que é chamada a palavra orgulho. Autossuficiência é orgulho. Eu sei de tudo, então por que você não pede ajuda? Por que você não, como você colocou no início, né? Por que você não está no lugar onde deveria estar e está onde está? Né? Porque você não pediu ajuda, porque você não sabe de tudo, você não sabe de marketing,
você não sabe totalmente do jurídico, de direito, você não sabe de meio ambiente, você não sabe, enfim, de várias infinidades. Então chama, pede ajuda, diferentemente dos grandes centros. Os empresários, os empreendedores de outros centros, de outros países, primeira coisa que faz é quem é o especialista da área. Quem é que sabe fazer tal assunto que eu estou prezando? Vem para cá, chama aqui, e aí acontece a coisa, porque é onde chama o mastermind, né? Onde várias pessoas pensando em prol de um mesmo objetivo conseguem ter uma mente diferente daquilo que você sozinho poderia estar. Então, eu acredito sim na intuição, que precisa existir, mas claro que com uma vivência, com um compartilhamento, com a união, com o orgulho embaixo do pé, com a humildade, pedindo ajuda, pedindo apoio, e assim o empresário, o empreendedor consegue sim ter um desafio bem mais leve e com os resultados mais ampliados. Isso é fato. Muito bom. Muito bem. Obrigado, Diego, pela sua participação, pelas respostas. Se você quiser também enviar perguntas nessa área, ele não entrou ainda hoje na área financeira, mas também é uma área que ele tem conhecimento e se propõe também a ajudar, e na área de gestão. Entre em contato, passa aí seu contato, Diego, para o pessoal poder entrar em contato contigo, enviar as perguntas, ter alguma dúvida a mais. Estamos colocar o Instagram, que é hoje mais acessível, Diego Vandinelli, tudo junto, Vandinelli com L e Y no final, e também da Consulte Gestão. Estamos no Instagram, nos colocando, nos distribuindo um pouco do conhecimento, trazendo luz a muita escuridão que até então a gente via, né? Então isso já tem diversos resultados, a gente tem observado o quanto isso tem sido importante, unificar a neurociência, o comportamento, as finanças, quer seja das empresas, quer seja dos negócios, dos investimentos, enfim, e aqui a gente está para isso, para contribuir. Eu acredito que é o meu propósito, sim, de vida, sabe? Muito bem. Obrigado aí, Diego. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já.